Desculpa, tivemos aqui um probleminha técnico, mas como eu estava falando, em nome da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, a SOF, eu gostaria de agradecer às empresas que estão interessadas em participar da nossa licitação. E como eu estava falando, a licitação ela é para a contratação de uma empresa para elaboração dos projetos executivos, apenas projetos, ok? A obra não está incluso, que são os projetos executivos, o orçamento, a supervisão técnica da obra, que é como se fosse uma fiscalização, ok? É a supervisão técnica para auxiliar, vocês serão auxiliares também da comissão de fiscalização, para que ocorra a reforma e ampliação do nosso cais flutuante, incluindo o cais flutuante e as estruturas de entornos, que são a ponte de acesso, as correntes, os piers, as amarras, cabeças, berços e as demais estruturas. Então, esse é um processo aqui da SOF, que é uma empresa pública, ok? Na descrição aqui do vídeo tem o link para vocês poderem estar baixando o edital. E tudo que eu vou falar aqui vai estar baseado no edital, ok? A gente vai dar uma lida conjunta aqui no edital e no termo de referência, no projeto básico, desculpa, e sanar algumas dúvidas também que vierem a aparecer, ok? Bom, então vamos iniciar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. E um detalhe, o link desse vídeo ele vai ficar público aqui no YouTube. Então, assim, se quiserem mandar para outras pessoas que estiverem interessadas, ele vai ficar permanente aqui até a data da licitação. Repetindo que a data da licitação é do dia 23 de agosto, às 9h30, no horário de Brasília, ok? Ela será um critério de julgamento através de técnica e preço. Nós vamos falar um pouquinho aqui também dos regramentos da técnica e preço. E também tem um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer o credenciamento da sua empresa aqui na SOF para poder participar da licitação, ok? Bom, antes de iniciar eu vou falar rapidamente o que é o cais flutuante. Eu vou mostrar aqui uma imagem dele, para quem não é daqui da região e não conhece, vocês que são de fora. Então, o cais flutuante, ele é uma estrutura flutuante onde nós realizamos as operações de carga e descarga aqui no porto, na Sociedade de Portos e Hidrovias. Então, ele possui possui dois berços nessa lateral, ok? Essa parte aqui é praticamente exclusiva para cargas de grãos, através de uma esteira. Desse outro lado aqui, para carga geral, nessa face aqui. E na parte da frente também, ok? Então, como que funciona a estrutura do cais flutuante? Ele é composto por dois módulos flutuantes. Aqui o módulo 2, onde eu estou passando o mouse aqui. Aqui a gente pode ver a divisão, onde tem a divisão do módulo 2 para o módulo 1. E aqui eu tenho o módulo flutuante 1. Eu tenho uma estrutura aporticada, esse pórtico aqui de concreto, uma plataforma flutuante que regula o nível, ok? E uma ponte de acesso, que faz o acesso entre a terra e a parte flutuante. O nosso cais flutuante, ele é a principal fonte de renda, por assim dizer, da sociedade de portos. Praticamente 80% do nosso faturamento, ele vem através do cais flutuante, a nossa principal estrutura de atracação. Então, dá-se a importância dessa estrutura para a gente. E o que acontece? Ele é uma estrutura muito antiga, ele tem mais de 30 anos. Então, o que nós necessitamos é que seja realizada uma reforma, uma adequação completa para todas as normas atuais, ok? Porque em algumas normas já está desatualizado, então a gente tem que fazer essa reforma. Lembrando novamente, frisando que o que nós estamos conversando hoje é só para a contratação do projeto e a supervisão técnica. A obra não é inclusa nessa licitação que nós estamos fruto dessa webinar. Ela vai ser uma licitação à parte, ok? Bom, então aqui dá pra gente ter o link dessa imagem 360, ele também está no edital, ok? Então, continuando, ele se localiza. Aqui tem a localização
da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia. Como o nome já fala, nós estamos em Porto Velho, Rondônia, e o cais flutuante é essa estrutura aqui, olhando de cima. Okay? Então, acesso, toda essa área aqui é a poligonal portuária, e o cais flutuante se encontra aqui. Então, fiz um resumo bem breve do que é o objeto da licitação. E agora vamos partir um pouco para a parte mais técnica. Vamos analisar agora a questão do projeto básico. Ok? O áudio tá bom? Tá bom? Bom, eu vou começar falando um pouco do escopo da licitação. Por quê? Porque no projeto básico, quando a gente for ler, diversas vezes vou estar referenciando ao escopo, que está lá no final, okay? Ele é um dos anexos. Então eu vou começar pelo escopo, para poder apresentar para vocês, quando a gente for falar, vocês já saberem o que é cada item. Okay? Então essa EAP, Estrutura Analítica de Projeto, ela é um dos anexos do termo de referência, do projeto básico. Okay? É o anexo H. Está dentro do anexo H. Então, itens inclusos no escopo da licitação, ou seja, são de responsabilidade da contratada, da empresa que ganhar a licitação. Item 1, consultoria técnica e projetos executivos. Okay? Então, esse item 1 aqui vai ser a parte de projetos, consultoria técnica e projetos. Item 2, supervisão técnica da obra. O que significa isso aqui? Após a execução do projeto, certo? Como eu falei, a obra não está inclusa nessa licitação, ou seja, após a empresa ganhadora elaborar o projeto, vai ser feita uma outra licitação apartada para contratação da obra. Outra empresa. E a empresa que ganhar a licitação do projeto, ela vai auxiliar a nossa comissão de fiscalização a realizar a supervisão técnica. Por que isso? Porque a gente queria que a mesma empresa que fizesse os projetos, ela nos auxiliasse também a fiscalizar, ok? Ela ser um auxílio da fiscalização nessa supervisão técnica. Então, isso aqui já vai ocorrer durante a etapa de obra, ok? Então, recapitulando, faz-se o projeto, faz-se os estudos, faz-se o projeto na etapa 1, lança-se uma licitação separada, contrata-se uma outra empresa e depois vocês retornam novamente, né, e auxilia a fiscalização na supervisão técnica. Após a execução da obra, inicia-se a etapa 3, o item 3, que daí já será um projeto de res-build, no caso, atualização, né, da pós-obra, as licenças e certificações. Ok? Então, rapidamente, projeto, supervisão técnica da obra, que é a etapa de execução, e depois res-build e licenciamentos. Tá? Eu vou abrir um pouquinho mais a IAP agora. Vou abrir ela aqui. Então vamos começar aqui. Lembrando, consultoria técnica e projetos executivos, ok? Então, primeiro faz uma inspeção técnica inicial, que é a vistoria. Vistoria em loco, né? Vai ter que vir até aqui, local, verificar como é que está a situação, fazer a vistoria em loco. Depois faz os projetos de res-build e de reforma. O projeto de res-build, como está, e o de reforma, o que vai ter que ser feito. E também o projeto de ampliação do módulo flutuante, ok? Ampliar a capacidade operacional. Depois dessas 3 etapas, faz inspeção técnica inicial, res-build e reforma e ampliação, terá que ser feito um estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental, para analisar se a reforma ela é viável ou não, ok? Porque pode não ser, pode ser às vezes compensar que seja adquirido outro cais flutuante. Então é isso que a gente quer saber através desse estudo de viabilidade. Cada item aqui, eu vou ter os serviços, que eu vou ter os entregáveis, ok? Então, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, então aqui eu tenho os entregáveis. Essas relações aqui todas estão descritas lá no projeto básico, ok? Eu não vou falar disso agora, eu vou quebrar só até esse primeiro nível aqui. Então vamos para o item 2, supervisão técnica.
Então, passei a parte de projetos, a estrutura é viável, ok? De acontecer a reforma / ampliação. Inicia essa parte de obras. Lembrando novamente, uma empresa separada para a execução da obra e a empresa que fez o projeto, essa que nós estamos conversando, vai ser feita a supervisão técnica da execução. Então, eu entro na etapa de licenciamento da obra e a parte de supervisão técnica, por assim dizer. Daí aí é necessário também visitas técnicas para se auxiliar da fiscalização durante a etapa de execução. Okay? E por fim, a parte de Res-Built, licenças e certificações, que, como o próprio nome diz, é a execução do projeto de Res-Built, uma atualização, né, porque pode ocorrer alterações durante a obra, e a parte de licenciamento. Okay? Bom, esse é o escopo incluso da licitação. Esse é o escopo incluso. É interessante também a gente falar sobre o escopo excluso, que não está incluído na licitação. Okay? Essa IAP, essa estrutura analítica de projetos também está dentro do anexo, lá no anexo H também, ok? Para deixar bem claro o que não é responsabilidade da contratada. Então, o que não é responsabilidade, o que não está incluso? Os ensaios, certo? Execução dos ensaios, fornecimento de mão de obra, material ou equipamentos para execução de ensaios adicionais que não estejam expressos no escopo. Então, obviamente, os ensaios que estão no escopo incluso tem que ser adicionado o preço na proposta de vocês. O que não estiver lá, não é responsabilidade da contratada. O que mais que não está incluso? Emissão de relatórios, resultados dos ensaios adicionais que não estejam expressos no escopo. Então, ensaios não está incluso. E, obviamente, como já foi frisado por várias vezes, a execução da obra. A execução da obra, ela não está incluso, tanto da obra de reforma quanto da obra de ampliação. É estritamente a supervisão técnica, ok? Certo. Então, já que a gente falou já do escopo, a gente já pode partir agora para o projeto básico. Só um minutinho. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Eu esqueci de falar só o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tem o número do WhatsApp, que está aqui no canto da tela e tem na descrição do vídeo também. Podem enviar suas dúvidas para esse número do WhatsApp, que a pessoa vai me informar aqui, né, e vai poder sanar as dúvidas. Então, como eu falei, esse edital em termos de referência, ele está na descrição, o link está na descrição aqui do vídeo e tem também no nosso portal da SOF. É só digitar no Google SOF, SOF-RO. Josi, qual que é você tem o link aí? Pode, puder escrever ali na descrição do vídeo, a gente vai colocar aqui no chat, pode colocar no chat também o link do nosso portal, ok? E tem aqui também, rondoniaro.gov.br/sof. Certo. Então o objeto já foi falado, ok? É um serviço de engenharia. O critério de julgamento será melhor técnica e preço. E como eu expliquei já, são 3 itens, ok? A licitação ela é um grupo com 3 itens. E a empresa vencedora, ela tem que ser a vencedora do global, ok? Do grupo todo, tá? É vedada a participação em apenas um dos itens, porque como a gente já explicou, a gente quer que exista essa continuidade, que a empresa que elaborou o projeto, ela auxilie na parte da supervisão técnica e como ela que elaborou o projeto, no final ela faça parte da regularização também. A gente quer que ela participe de todo o processo. Então é por isso que a gente vedou a participação em apenas um dos itens. Tem que ser o grupo inteiro, ok? Um grupo com 3 itens. E ela é um regime de empreitada misto. Ok, o que significa isso? Tem alguns itens que são preço global e outro que é preço unitário, tá? Qual que é a diferença? Preço global, qual que é preço global e qual que é preço unitário? Eu vou voltar para a IAP porque eu acho mais fácil explicar por lá, ok? Então vamos lá. Como eu estava aqui na IAP, vou fechar ela aqui. Então, item 1, item 2, item 3. Recapitulando, item 1, projetos, consultoria técnica inicial e projetos. Item 2, supervisão técnica da obra. Item 3, projeto de Res-Built e licenciamentos. O item 1 e o item 3, que são mais as partes de projetos,
que vai ser uma entrega única, por assim dizer, é empreitada por preço global. A supervisão técnica da obra, ela é empreitada por preço unitário. Por que isso? Porque a fiscalização que vai sentir a necessidade de chamar a empresa para fazer a supervisão técnica. Então, pode ser que a fiscalização tenha alguma dúvida para ser sanada em uma medição e possa solicitar uma visita para a empresa para realizar, para fazer alguma auditoria, ok? Então, vai ser cobrado por preço unitário. Na licitação já está previsto um número de visitas, mas como é preço unitário, a gente pode aumentar ou, dependendo, reduzir, ou seja, aditivar ou suprimir, ok? Então, esses dois, preço global, e esse aqui, preço unitário. E a justificativa é essa questão que eu posso ter mais ou menos visitas técnicas para supervisão. Bom, como a etapa de projeto, eu vou ter uma orçamentação, né, e nós vamos realizar um estudo de viabilidade técnico-econômica, voltando aqui para a IAP. Nós vamos elaborar a visita técnica inicial, o projeto de Res-Build, o projeto de ampliação. E ao final eu vou fazer um estudo de viabilidade. Pode ser uma hipótese que esse estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental, ele aponte que não vale a pena para a administração pública continuar com a licitação, continuar com a obra. Pode ser, é uma hipótese. Quem vai dizer sim ou não é o estudo técnico econômico ambiental. Se o estudo apontar para uma inviabilidade ou econômica, ou técnica, ou ambiental, é discricionário à administração pública não continuar com os outros dois itens. É isso que a gente está falando aqui, ok? Atenção, a contratação e concomitante emissão das ordens de serviço do item 2 e 3, ou seja, supervisão da obra e a parte de final, né, que é o projeto de Res-Build e licenciamento, dependerá do resultado do estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental, que será elaborado no item 1, certo? Então, se apontar que não vale a pena, a administração pública nós vamos quitar o item 1, obviamente, né, o que foi feito vai ser pago, e só esses dois itens que podem ser suprimidos, ok? No todo ou em parte. Então, vamos continuar. Objetivo, localização. Bom, essa parte eu já falei, certo? Como eu falei, está aqui no termo de referência tanto o mapa quanto a foto 360. Cronograma de escopo. Então, a etapa 1, que é a parte de consultoria técnica inicial e os projetos executivos, são 120 dias corridos, o prazo de execução, a partir da ordem de serviço. O item 2, que é a supervisão técnica da obra, são 240 dias corridos. Esse é o prazo que nós estimamos para a execução da obra. Mas esse item 2 aqui, como é a execução da obra, ele pode ser visto na etapa, após a elaboração dos projetos, ok? Após a elaboração dos projetos e ter a real noção do que vai ser feito no cais flutuante, esse aqui pode ser alterado, ok? Lembrando que a supervisão técnica da obra, ele é por preço unitário, tá? Então a gente vai saber exatamente, tem esse prazo, 240 dias corridos, mas ele pode ser revisado após a elaboração, após o término do item 1, ok? Mas esse é o prazo que a gente acredita que seja plausível. E o item 3, projeto de Res-Build, licenças e certificações, mais 120 dias corridos. Então, total, 480 dias corridos. O prazo de vigência do contrato são 540, ou seja, só recapitulando, 480 dias é o prazo de execução e o prazo de vigência do contrato, 540 dias corridos. O valor estimado ele é sigiloso, ok? Tá, a forma de pagamento. Como é que será pago cada item? Então, o item 1, lembrando que ele é preço global, ok? Após a emissão e aprovação dos relatórios da inspeção técnica inicial, paga-se 60% do valor da etapa 1.
Após a emissão e aprovação das planilhas de orçamento e execução dos ensaios, aprova-se e paga-se 40%, ou seja, deu 100% desse item. Do projeto de Res-Built e reforma, após a emissão e aprovação do projeto de Res-Built das estruturas existentes, 30%. Após a emissão e aprovação dos projetos de reforma, mais 40%. E após a emissão e aprovação dos orçamentos para a reforma, mais 30%, ou seja, deu 100%. Ou seja, 30% no Res-Built, 40% no projeto de reforma e 30% na aprovação dos orçamentos para a reforma das estruturas. E na etapa 3, após a emissão do projeto de ampliação do modo de casa situante, 30%. Após a aprovação do orçamento para ampliação, 40%. O estudo de viabilidade técnico-econômica. Após a emissão e aprovação do estudo de viabilidade, paga-se 100% do valor global, da etapa 4. Então, esses aqui são os formatos de pagamento do item 1. Tá? Então, item 1, etapa 1, 2, 3 e 4. Voltando aqui para a EP, para a gente só recordar. Item 1, etapa 1, 2, 3 e 4. Ok? Agora vamos para a etapa 2. Essa aqui é por preço unitário. Então, etapa 2. Item 2, desculpa. Então, item 2, etapa 5. Item 2, etapa 5. Aqui, item 2, etapa 5, licenciamento da obra. Item 2, etapa 5, licenciamento da obra. Após a emissão e aprovação das licenças pelos órgãos competentes, que possibilitam o início da execução da obra, paga-se 100% da etapa 5. Etapa 6. Recapitulando, item 2, etapa 6. Item 2, etapa 6. Supervisão técnica. Emissão e aprovação dos relatórios de supervisão técnica emitido. Esse aqui é o item que é por preço unitário. Então, pagamento por valor unitário de cada visita técnica em loco presencial e ou de cada reunião virtual online, conforme demanda da fiscalização. Então, para cada visita ou reunião, vai ser feita, vai entregue os relatórios, né? Dessa visita tem que ser feito os relatórios de supervisão técnica e é emitido um pagamento após a aprovação. Item 3, recapitulando, aqui na EAP, item 3, então, essa é a etapa 7. Item 3, etapa 7. Após a emissão e aprovação do projeto de Res-Built da obra, após a obra no caso, paga-se 60%. Após a emissão e aprovação das licenças e certificações, paga-se 40%. Então essa aqui é a metodologia de pagamento que vai ser adotada na licitação. Okay? Da matriz de risco, a matriz de risco ela é um instrumento contratual que define os riscos e responsabilidade entre as partes. Então ela já define alguns riscos que podem acontecer e já define para quem que é alocado esse risco. A gente vai falar daqui a pouquinho. Subcontratação. Vai ser permitida a subcontratação apenas dos seguintes itens. A inspeção técnica inicial, ok? Permitida a subcontratação apenas da execução dos ensaios, sendo varredura laser, levantamento batimétrico e inspeção subaquática. Então, esses ensaios aqui podem ser subcontratados. Repetindo, a varredura laser, que é o laser scan, levantamento batimétrico e inspeção subaquática. Eles podem ser subcontratados. Na etapa 4, o estudo de viabilidade técnico-econômica. É permitida a subcontratação em parte ou na íntegra do item 4.1, que é o estudo de viabilidade. O 5.1, licença para início, permitida a subcontratação em parte ou na íntegra do 5.1, que é licenciamento. 7.2, licenças e certificações de operação, permitida a subcontratação em parte ou na íntegra do 7.2. O restante não é permitido subcontratação. Então, está definido quais itens, exclusivamente, esses aqui podem ser subcontratados. O resto não pode. Bom, habilitação técnica, eu não vou falar muita coisa, porque tem que dar uma lida com calma, ok? Então, assim, eu já faço um apelo às empresas interessadas, né? Tem que ser... tem que ler aqui
com mais calma para poder estar participando. Então, atestado de capacidade técnica. Aqui a gente descreve o formato que a gente está aceitando, certo? Como atestado de capacidade técnica. Equipe técnica mínima. Então, o mínimo que vai ser exigido, a equipe técnica mínima para poder estar participando é um gestor de contratos, um gestor de projetos, que pode ser uma graduação em arquitetura ou engenharia, contribuição legal, de acordo com as normativas do seu respectivo conselho. Um engenheiro especialista em estruturas de concreto, um engenheiro especialista em estruturas metálicas, um engenheiro naval e um engenheiro mecânico. Então, esse é o mínimo. Pode ser apresentado mais, ok? Mas este é o mínimo. Só um adendo, prestem atenção também no formato de comprovação do vínculo, ok? Do vínculo com a empresa. Está bem descrito aqui a comprovação de vínculo através de contrato. Os profissionais nomeados para a equipe técnica deverão possuir vínculo de trabalho, contrato de prestação de serviço ou vínculo societário com a empresa participante do certame da licitação, ok? Então, preste atenção nessa questão do vínculo e está bem descrito como que a gente está aceitando para comprovar cada vínculo aqui, ok? Tem nessa parte aqui no item 19. Dá uma lida com calma. Aqui tem alguns critérios, questão de desclassificação. Bom, até essa é uma pergunta que acabaram de enviar com relação que é técnica e preço, certo? Em resposta aqui, eu não tinha respondido ainda, mas vou falar aqui um pouquinho da técnica e preço. Foi adotado um critério de ponderação do preço de 40%, ou seja, na proposta de vocês, o preço ele vai ter um peso de 40%, ok? Ou seja, a técnica será 60%. Então, é uma ponderação, ok? Repetindo, a ponderação do preço é 40% e a técnica 60%. Lembrando que é técnica e preço. E como é que vai ser essa técnica de proposta? Essa técnica é melhor técnica e preço, ok? É feita uma nota para a proposta de preço. Tem todas as fórmulas aqui, é bem simples, ok? É a divisão do menor preço dividido pelo preço do proponente vezes 40, certo? Então, vai fazer um ranking dos preços e você vai multiplicando por 40, você vai ter o peso do preço na sua proposta. E a técnica, como eu falei, é um peso de 60%. A gente vai fazer uma ponderação entre a pontuação da equipe técnica, ou seja, pondera a equipe técnica e o acervo técnico, para chegar na nota da proposta técnica. Então, NPT, nota da proposta técnica, vai ser a pontuação da equipe técnica mais a pontuação do acervo técnico dividido por 100 vezes 60. Casos decimais considerados até a terceira casa, ok? Aqui a gente tem a tabela para a pontuação da equipe técnica, PET. Eu acho mais... Vocês podem dar uma olhada aqui, certo? Eu tenho a pontuação, mas a gente tentou fazer um sistema mais simples possível. Lá no final, já tem um modelo para vocês preencherem. Para quem tiver interesse em estar participando da licitação, eu vou pular lá para o anexo. Ele vai estar no anexo... Acho que é anexo E, deixa eu confirmar aqui. Aqui.
Anexo C, desculpa. Então aqui eu tenho os modelos de documento para a proposta técnica. Então a gente já fez um sistema aqui para facilitar o preenchimento, ok? E da equipe de vocês é só marcar, obviamente só pode marcar uma opção para cada critério de pontuação. Do gestor de projetos, então aqui está os 4 itens pontuáveis, ok? Do engenheiro especialista em estruturas de concreto armado, desculpa, estruturas de concreto. E aqui também está os 4 itens pontuáveis. Do engenheiro especialista em estruturas metálicas, os 3 itens pontuáveis. Do engenheiro naval e do engenheiro mecânico. Então você coloca a somatória. Aqui a pontuação do acervo técnico, mesmo sistema, ok? Só preenchimento, gestor de projetos, especialistas em concreto. Mesmo sistema. Aqui tem todos os critérios que vai ser aceito, as certidões de acervo técnico, as CATs, a forma de registro. E aqui no final, preencher, ok? E depois aplicar a fórmula. Bem simples, bem prático. E também tem os modelos, aqui no caso já é a proposta de preços, ok? Vou continuar onde eu tinha parado lá. Aqui. Eu fui lá para frente porque eu acho mais fácil por lá, que já tem só a demarcação. Bom, então aqui, como eu falei, é a matriz de risco. E quanto tempo de live que já deu? Josi, quanto tempo de live que deu? Já tem 47 minutos. Acho que tá dentro do nosso cronograma. Acredito que já está finalizando, ok? Para não tomar muito tempo de vocês. Bom, então aqui a matriz de risco, como eu falei, que ela é a matriz definidora de riscos entre as partes. O que isso significa? Para cada risco que a gente coloca aqui, a gente coloca quem que é o responsável pelo risco. Se é a contratante, a SOF, ou a contratada, a empresa licitante. Ou às vezes pode ser um risco compartilhado, ok? Então, por exemplo, no item 2, eu coloquei aqui, necessidade de mais visitas técnicas do que o pactuado neste instrumento durante a execução do item 2, que é a supervisão técnica da obra. Nesse caso, o responsável é a contratante, que é a SOF. Então, possíveis causas: problemas durante a execução da obra, dilatação de prazo, materialização, a manifestação da fiscalização. A fiscalização afirmou que necessita de mais visitas técnicas. Qual que é a resposta ao risco? A possibilidade de aditivo de valores e a possibilidade de aditivo de prazo. Então, aqui foi colocado um risco. E qual que vai ser a resposta ao risco nesse caso, se esse risco se manifestar verdadeiro. Tá? A gente coloca uma probabilidade, impacto e a pontuação dele. Então, a gente pede que as empresas prestem atenção na matriz de risco e também nas pontuações, que se alerte para o que está mais provável de acontecer com um grande impacto. Né? Exemplo, nesse caso aqui, necessidade de contratação de forma justificada e plausível de mergulhador, balsa, rebocador, estrutura de suporte ou de operações para inspeção das estruturas do caso flutuante e que não estavam previstas nesse instrumento durante a execução dos itens 1, 2 e 3. Ou seja, digamos, vou dar um exemplo aqui, digamos que verificou-se que vai ser necessário atracar, retirar o cais, fazer a docagem, né, que a gente chama. Fazer a docagem do cais flutuante e retirar ele da água, ok? Verificou-se que através do mergulhador não foi possível, através do ultrassom não foi possível detectar algum problema e vai ser necessário docar. Nesse caso, ele não está previsto dentro dos itens 1, 2 e 3, a docagem, certo? Então, é um risco da SOF.
a SOF vai ter que fazer essa tracagem, certo? A gente colocou aqui a probabilidade, o impacto que isso causa, né, e a pontuação, ok? Aí tem alguns outros aqui que eu não vou ficar falando um por um, tá? Mas tem todos descritos aqui. Teve uma pergunta aqui enviada. Perguntou aqui, na qualificação técnica dos profissionais, todos têm que possuir apenas... Na qualificação técnica dos profissionais, todos têm que possuir pós-graduação em suas disciplinas? Qualificação técnica dos profissionais, todos têm que... Vou voltar aqui na qualificação técnica. Seguinte, a qualificação técnica, você tem que atingir a pontuação mínima. Vamos lá. Agora eu não lembro onde que está escrito isso, se tem pontuação mínima ou não. Faz o seguinte, essa pergunta, tá? Vou repetir a pergunta aqui. Na qualificação técnica dos profissionais, todos têm que possuir pós-graduação em suas disciplinas? Eu vou dar uma resposta meio evasiva aqui, mas eu vou retornar para ela daqui a pouquinho, tá? Pessoal, Marco, pode falar por mim? Não, chefe. Vou pedir ajuda para os universitários. Enquanto eu continuo a apresentação, eu vou pedir para ele fazer essa verificação aqui, porque eu não lembro se a gente retirou ou não a pontuação mínima como critério de classificação. Seguinte, eu não lembro se tem pontuação mínima ou não. Eu estou achando que isso foi retirado. Eu acho que não tem pontuação mínima. Dá uma pesquisada para mim, vai estar aqui dentro, ó, da proposta técnica, tá? Tem que ver os critérios de desclassificação. Eu lembro que a gente colocou, mas eu não lembro se manteve isso ou não, tá? Então, me perdoa que eu não lembro tudo de cabeça, tá? Então eu vou continuar e depois a gente retorna. Mas de antemão, o que eu posso falar é o seguinte, tá? A proposta técnica, quanto melhor você estiver classificado tecnicamente, obviamente pelo peso, que é de 60%, você vai conseguir entrar na proposta com um preço melhor, certo? Então a função da técnica e preço é essa. Mas eu não lembro se tem critério de desclassificação, tá? Então é isso que meu auxiliar aqui, o engenheiro Lucimar, vai verificar e eu já retorno. Quando você tiver a resposta, me dá um ok aqui. Olha também a equipe técnica, a equipe técnica mínima. Tá? Lá tem algumas questões. Ó. Continuando, me perdi aqui um pouco agora. Tá, eu estava na matriz de risco, né? Bom, continuando. A matriz de risco, aí tem que dar uma olhada com calma, certo? Mas a gente tentou colocar aqui alguns riscos que podem existir, certo? Nunca abarca todos, mas a gente tenta pensar no máximo possível. Aqui as documentações de praxe, as documentações para participação da licitação, certo? Detalhe, declaração da licitante de conhecimento do objeto, examinou e possui ciência das cláusulas escritas de matriz de risco. Isso aqui também faz parte da declaração do objeto, ok? Aí tem os modelos de documentação da proposta, esse aqui já foi falado, certo? Que é o preenchimento, a nota, aqui as planilhas que tem que ser preenchida. Vai ser eletrônico? Acho que é, né? É, né?
os relatórios de composições, o cronograma. O cronograma de execução, a empresa vai entregar o seu cronograma após a etapa de licitação, certo? Não pode exceder o prazo máximo não pode exceder o prazo máximo que está no projeto básico. A relação da equipe técnica mínima, certo? Um detalhe aqui, ó, é que cada profissional deverá ser responsável técnico por apenas uma única área de especialidade. A gente não pode ter acúmulo de funções entre os profissionais, ok? Então, esse aqui é a equipe técnica mínima, que deve estar participando da licitação. Então, a declaração individual dos profissionais da equipe. Aí vem um relatório fotográfico, para vocês conhecerem um pouco melhor, mais detalhadamente, alguns problemas e também a estrutura do cais flutuante, certo? A IAP, que eu já demonstrei, certo? Aqui ela só está em formato PDF, mas é a mesma aqui do escopo incluso e aqui do escopo excluso. Teve uma outra pergunta aqui também, que pediram para falar sobre ele perguntou aqui com relação ao prazo, mas eu acho que eu acabei de responder, né? Que com relação ao prazo, a empresa, a vencedora do certame, ela não pode exceder o prazo da completo da licitação. Ele perguntou sobre cada item. Ela também não pode exceder o prazo máximo para cada item. O que isso quer dizer? Vou dar aqui o item 1 aqui como exemplo. Ela está perguntando sobre o prazo de cada item, tá? Então vamos lá. Esse item 1 são 120 dias. Já tem o cronograma da administração, que, por exemplo, a inspeção técnica inicial está previsto em 5 semanas, ok? Eu posso alterar, a empresa vencedora, ela pode alterar o seu prazo, certo? Vai entregar o seu cronograma após o vencimento da licitação do certame. Ela pode alterar o seu prazo desses itens aqui, mas não pode exceder o prazo total de 120 dias desse item e nem o prazo total da licitação de 480. Não sei se ficou claro, tá? Vou repetir aqui. Porque eu falei que não pode exceder os 480 dias, né? Na verdade, assim, não pode exceder os 480 dias, que é o prazo completo da licitação, e também não pode exceder o prazo de cada item, certo? Então, a somatória desses aqui tem que dar os 120 dias, certo? Mas eu tenho liberdade para trocar esses prazos entre si, desde que não extrapole os 120 dias. Não sei se ficou claro. Mas vamos lá. Então, aqui, como eu falei, eu vou quebrar cada serviço, certo? Então, digamos, 1.1, inspeção técnica inicial. Tá aqui, ó. Inspeção técnica inicial, etapa 1. Aí vou ter o item 1.1, inspeção técnica inicial. 1.2, planilha orçamentária e execução dos ensaios. Então, vamos lá. Ó, etapa, inspeção técnica inicial. Vou colocar a IAP um do lado do outro aqui para ver se fica bem fácil de visualizar. Então tá aqui, ó. Etapa 1, inspeção técnica inicial, vistoria em logo. Inspeção técnica inicial, vistoria em logo. Aí entra aqui, 1.1, inspeção técnica inicial, inspeção técnica inicial. Eu vou quebrar, a gente chama de dicionário da IAP, dicionário da estrutura analítica de projetos. Eu vou quebrar cada serviço desse em uma descrição, quais são os requisitos para atender ele,
e quais são os produtos que vão ser entregues, certo? Os produtos de entrada e os produtos de saída. Então, vou dar um exemplo aqui nessa inspeção técnica inicial. Acho que ela vale a pena a gente conversar aqui. Então, a inspeção técnica inicial. Vistoria inicial da equipe técnica. Eu vou pegar, falar mais dela, certo? Mas as outras vocês podem depois dar uma lida com calma, porque é muito assunto para a gente estar, senão vai tomar muito tempo, né? Mas vamos falar aqui da inspeção técnica inicial. Então, vamos lá. Vistoria inicial da equipe técnica ao cais flutuante, estruturas anexas e em torno das estruturas, sendo ponto de acesso, pórtico elevatório e concreto, plataforma flutuante, metálica, módulos flutuantes, aquilo que eu já mostrei nas imagens lá, tá? Josi, eu já vejo aqui, tá? Pode pegar uma água pra mim, por favor? Desculpa. Então, tem como objetivo realizar a vistoria completa e meticulosa para classificar e avaliar as patologias em geral e as patologias carentes de ensaios mais precisos para diagnóstico, embasando a posterior elaboração de soluções técnicas nos projetos de reforma. Então, esse aqui é o objetivo desse item. Nessa etapa, será realizada a varredura laser scanning, das construções existentes de forma a gerar uma nuvem 3D. Ok? Nessa etapa, será realizado o levantamento batimétrico. Só um detalhe, tá? Nós falamos lá atrás que os ensaios que estiverem inclusos no escopo são de responsabilidade da contratada, da licitante, ou seja, ok? O que não estiver descrito não é responsabilidade da contratada, da licitante. Então, esses 3 ensaios aqui, eles são de responsabilidade da contratada, tá? Eles devem estar inclusos no preço da proposta de vocês. Vai ter um item lá para esses itens. Obrigado. Vai ter um item lá para esses itens aqui. Então, nessa etapa será realizada a varredura laser, que é o laser scanning, das construções existentes de forma a gerar uma nuvem de pontos 3D. Nesta etapa será realizado o levantamento batimétrico nos entornos de toda a estrutura do cais flutuante em uma área mínima de 9 hectares. Nesta etapa será realizada a inspeção visual subaquática do cais flutuante e todas as estruturas anexas. Ok, então essa é a descrição. Agora vamos para os requisitos. O que é o requisito? É aquele mínimo que tem que ser apresentado, é o mínimo que tem que ser apresentado para que a gente aceite, para ser aceito o serviço. Então vamos lá. Os serviços dessa etapa deverão ser realizados pela equipe técnica, com profissionais em engenharia e capacitação técnica na elaboração de levantamentos cadastral e inspeção de campo. Deverá possuir experiência na área de patologias em projetos, estruturas metálicas, concreto armado, mas só um detalhe, tá? É a mesma equipe técnica da licitação, ok? Deverão ser vistoriadas todas as estruturas do cais flutuante, inclusive as partes internas submersas. A nuvem de pontos geradas por varredura laser deverá ser colorida e com precisão mínima de 1 mm, estar georreferenciada. A batimetria deverá ser realizada com equipamentos do tipo ADCP, Acoustic Doppler Current Profile, ou equipamento de acurácia equivalente ou superior. Deverão ser gerados perfis longitudinais, no máximo a cada 50 metros. Os pontos gerados deverão estar georreferenciados e amarrados a menos de 3 marcos físicos em campo. Os marcos, a SOF até já tem alguns marcos aqui dentro da SOF, tá? Então a gente já tem alguns marcos aqui. A inspeção visual subaquática deverá ser realizada por equipe devidamente treinada e certificada conforme prerrogativas da norma 15. Além do relatório de inspeção, deverá ser entregue fotos e vídeos digitais de execução da vistoria, com resolução mínima 4K. Foi mandada uma pergunta aqui, eu não respondi na hora porque eu sabia que ia chegar essa etapa aqui. Que uma das que ele perguntou exatamente sobre esse item aqui e eu não respondi na hora porque eu sabia que eu ia falar dele, por isso que eu peguei ele para falar
com mais clareza, que é a inspeção técnica inicial. Que foi perguntado se vai ser obrigatório a inspeção técnica tem que ser por mergulhador, tá? Na proposta de vocês, o que a gente precisa é inspeção visual subaquática, ok? Se vai ser por mergulhador, se vai ser utilizado drone, o que nós precisamos é resolver o problema, tá? Então, tem que ser entregue o vídeo com resolução mínima de 4K, ok? E as fotos e vídeos digitais. Então, repito, pode ser por mergulhador. Se for mergulhador, tem que atender a norma 15, ok? Se for por drone, aí não precisa, a norma 15 cai por terra, porque não é uma pessoa ali com risco de vida, tá? Então, fica as duas opções, ou mergulhador, ou então por drone, só que o drone tem que ter uma resolução no mínimo de 4K e conseguir visualizar para resolver o problema, tá? Tem uma outra pergunta aqui, eu acabei pulando, peraí. Tá, acho que encerrou essa parte aqui, eu vou ver se tem mais algum que eu lembro aqui que tenha gerado mais alguma dúvida, mas o dicionário da IAP é isso aqui, tá? E para cada item, para cada um desses itens aqui, para todos eles, nós colocamos a descrição, os requisitos e os produtos de entrada e os produtos de saída que vai ter que ser entregue, ok? É muito extenso, né? Então essa parte aqui eu não vou falar um por um, ok? Realmente tem que ler, tá? Então aqui tem um questionamento. O item 9.7 do edital diz que a empresa será desclassificada se apresentar preço total ou superior ao da SOF. Porém, este valor é sigiloso e não foi informado pela SOF. Pode esclarecer? Eu acho que mesmo sendo sigiloso não importa, né? O Anderson não tá aí não, né? Tá? Tá. Hein, Josi? Não precisa... Só confirma com ele se é isso mesmo, mas eu acho que é. Essa questão não tem pontuação mínima, né? Acho que só na equipe técnica tem aquela questão do... Tá, só tem informação técnica mínima. Tem uns quesitos de desclassificação, mas não em relação à pontuação. Mas é descobrimento mesmo. Mas então, mesmo nas especializações, não está sendo exigido... Não está sendo exigido... Entendi. Mesmo nas... Página 48, página 42. não tem pontuação mínima para desclassificação, tá? A gente confirmou aqui. Eu lembro que teve essa discussão quando a gente estava elaborando se poderia ou não poderia ter o critério de pontuação mínima. E chegou-se ao consenso que não tem pontuação mínima, ok? Só que, repito, quanto melhor a sua pontuação técnica, você vai ter um peso maior para poder entrar na licitação com um preço mais justo, mais rentável, mais lucrativo, por assim dizer, né? Equipe técnica mínima. O questionamento... Pode... Josi, aquela pergunta... Oi? Estou mandando para você a resposta. Tem uma pergunta que ficou aqui para eu responder. Tá, vamos por partes então. Com relação ao orçamento sigiloso, tá? Eu vou falar novamente a pergunta que foi enviada aqui. O item 9.7 do edital diz que a empresa será desclassificada se apresentar preço total superior ao da SOF, porém este valor é sigiloso e não foi informado pela SOF. Então, ok, o seguinte, o orçamento ele é sigiloso, tá? E a empresa vai ofertar o seu lance, como toda licitação. Se após a sessão do lance, de lance, o preço estiver acima do máximo aceitável, a proposta não pode ser aceita,
ok? Então, essa é a resposta. Não pode ser acima do orçamento. Mesmo sendo sigiloso, vocês vão dar o preço de vocês. Só que se estiver muito acima do que a SOF estava prevendo, infelizmente o certame não vai para frente, ok? Vai ter que ser revisto. Josi. Tinha uma outra que ficou para trás. Não lembro de quem que era. Acho que é essa aqui, né? Na qualificação técnica dos profissionais, todos têm que possuir pós-graduação em suas disciplinas? Veja com Anderson. Oi? Veja com Anderson. Não, esse pior que não é com ele. É comigo mesmo, é que eu não lembro. Veja a página 48. 48? Dá uma olhada. Tem um Tem como quadro. vir aqui junto aqui? Quadro 3. Tabela 3? Quadro 3. Eu não sei se o meu número vai estar igual ao teu. Tá, já sei a resposta. Seguinte, ó. Vou repetir novamente a pergunta, ok? Desculpa pela demora na resposta, mas é o seguinte. Na qualificação técnica dos profissionais, todos têm que possuir pós-graduação em suas disciplinas? É o seguinte, não precisa, tá? Tanto que essa resposta está propriamente aqui no quadro de cálculo da pontuação técnica. Então, digamos, eu tenho aqui um engenheiro, que ele vai ser o responsável pela parte de estruturas metálicas, ok? Especialista em estruturas metálicas. Se ele possuir pós-graduação em alguma das seguintes áreas, estrutura metálica, estrutura de aço, e apresentar, né, o diploma, a certificação de pós-graduação ou o título de mestre doutor, né, ele vai ter a pontuação. Se ele não tiver, vai ser 0, ok? Então, assim, a gente não é critério de desclassificação, ok? Eu vou fazer só uma aspas aqui. Se eu tiver errado, eu vou pedir para que seja feita lá no edital. Se não for isso, ok? Se não for isso, eu vou pedir para que a CPL coloque uma nota lá de esclarecimento, tá? Com relação exatamente a esse questionamento. Mas eu tenho quase certeza que é isso, ok? Porque muita coisa às vezes eu acabo não lembrando. Mas em resposta, não é obrigatório ter a pós-graduação de todos os profissionais, ok? É a pós-graduação, a graduação é obrigatória, tá, gente? A graduação é obrigatória. A pós-graduação, ela não é obrigatória, ela é só um critério de pontuação. E quanto mais especialidades você tiver, você vai ter uma pontuação da equipe técnica melhor e você vai conseguir entrar com uma ponderação maior, tá? Espero que esteja respondido. Não sei se ficou bem claro, mas é isso daí, tá? Só um detalhezinho. A pontuação da equipe técnica são a pontuação da equipe técnica é analisar a formação do profissional. Então, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado, certo? Que é esse quadro em amarelo. Esse quadro em verde aqui é a experiência da equipe técnica, que daí é a comprovação de execução de obras anteriores, ok? Então, é medida as duas coisas. Porque às vezes a pessoa não tem um mestrado, não tem um doutorado, não tem às vezes uma pós-graduação, mas ela tem muita experiência, certo? Então, aqui também tem os critérios de pontuação da experiência da equipe técnica, ok? Então, a pontuação a pontuação total da parte técnica, ela leva em consideração esses dois itens, tá? Tem todos os critérios aqui. E no final chega-se a uma ponderação, ok? Estamos encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Desculpa, como é que é? Uma pessoa digitando, um tempinho para ela terminar de... Ah, tá. Ok. Ela vai mandar uma pergunta, é isso? Isso. Tá. Bom, enquanto isso a gente vai... Após anexamos a resposta,
Após anexarmos a proposta, pode ser alterada? Negociação de valores. Mato, consegue me ajudar nisso aqui? Negociação de dívidas, por exemplo. Tá, eu vou colocar aqui vou falar aqui a pergunta que foi feita. Perguntou o seguinte: após anexarmos a proposta, ela pode ser alterada, que seria a parte de negociação de valores? Vai ser eletrônica, certo? A eletrônica é aquela que vai... Que você... Antes da abertura do certame, Quer falar? antes da abertura do certame, ele consegue alterar o valor. Depois que abrir o certame, não consegue mais. Tá, a resposta é o seguinte. Mas, peraí, só para entender. O certame ele abre no dia 23/8, às 9h30. Aí abriu. 9h30, ninguém consegue mexer em valor. Mas então ele já pode colocar a proposta agora, é isso? Se tiver lançado no portal, ele pode colocar hoje, não é? Porque ele quiser. Quer Quando confirmar é que com o ele? Anderson tá? Posso ver tudo. Tá, confirma com ele, só pra gente ter certeza que a gente tá... tô pedindo a ajuda dos universitários aqui, ok? Eles vão verificar e a gente já responde com mais propriedade, para não passar a informação errada. Esse que a proposta dele já está anexada. Ah, a proposta já está anexada? Ah, então acho que é isso mesmo que ele falou. Então acho que é isso mesmo que ele falou, tá? Bom, então aqui, como eu falei, tem outros itens, é muita coisa, a gente não vou ficar falando um por um, tá? Deixa eu ver se tem algum que... É isso mesmo, né? Tá, então... Ele pode corrigir. Então, vamos lá. A proposta, quem quiser já anexar a sua proposta lá no portal, já pode, é isso mesmo, né? Já pode anexar a sua proposta. E vocês podem alterar os valores até que se encerre a licitação, que é no dia 23/8, é isso mesmo, né? Abertura. Até a abertura. Então, até a abertura, que é no dia 23/8, às 9h30. Isso. 9h30 ninguém mexe. Isso, então, dia 23/8, deixa eu até abrir o calendário aqui, ó. Hoje é dia 8 de agosto, certo? Então, no dia 23/8, às 9h30, horário de Brasília, ninguém mais pode mexer em valores, ok? Aí tem a resposta do Anderson. Até o nosso auxiliar da CPL ele não pode estar participando aqui, mas ele está nos auxiliando aqui, tá? Então ele descreveu um pouco melhor aqui. Após anexar a proposta, haverá sessão pública de lances para baixar os valores. Então, repito, após anexar a proposta, haverá a sessão pública de lances para baixar os valores. Antes do dia/hora da abertura da licitação, o licitante pode alterar a proposta incluída no sistema. Então, é isso que eu falei, tá? Acho que ficou bem claro? Se não... Ele fez outra pergunta. Não foi excedente. Se o valor ser excedente, boa pergunta, tem que ver quantos. A pergunta dele é o seguinte: se o valor for excedente o da administração, né, que é sigiloso, se existe a possibilidade de negociação? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, porque senão não teria lógica de fazer sigiloso, mas eu vou perguntar aqui pro Anderson. Questiona pro Anderson para mim, por favor, Josi. Já mandou, né? Já mandei, mas ele não está me respondendo, vou ter que chamar ele lá. Só para ficar bem claro a pergunta para tá? Se o valor deles ficarem se exceder a da administração, se na hora eles vão poder baixar o valor ou não? Eu acredito que não. Tá? Continuando aqui, lá no final também nós temos alguns projetos do Cais Flutuante, ok? Da situação que ele está, da situação dele hoje, certo? Então aqui tem alguns desenhos, alguns projetos, certo? Um memorial descritivo, certo? Resposta ao final vai ter negociação. Então, vai ter negociação, mas e se ainda estiver excedendo o valor da administração pública, que é sigiloso? A pergunta é essa. O projeto original do Cais Flutuante, como eu falei, ele tem mais de 30 anos, então assim, a gente não tem todos os projetos existentes, né? A gente tem alguns desenhos apenas, que nós conseguimos recompor aqui na SOF, certo? Não tem um projeto completo. Então nós anexamos aqui no processo tudo que nós temos.
O restante tem que ser levantado para a equipe. Aí é minuto de contrato e da minha parte se encerra, ok? Então eu vou deixar aqui aberto. Ele disse sim, mas vai formar uma respostinha para mandar. Ok. Então a última pergunta que foi enviada com relação a se na etapa de negociação, se ainda estiver acima do valor da administração pública, se vai poder mexer no preço ou não, tá? O responsável pela CPL está redigindo ali uma resposta e ele vai mandar. Eu vou deixar aberto aqui, mas são 10h10 agora, ok? Eu vou deixar aberto mais 10 minutos, se alguém tiver alguma dúvida, e para a gente ir sanando. E depois eu vou encerrar. O link desse streaming, dessa live, ela vai ficar no YouTube. Então, se quiserem enviar para outras pessoas, vocês podem enviar. Só não vai mais ter como fazer esse bate-bola de dúvidas, ok? Então, o responsável da CPL respondeu aqui, ó. Após a fase de lances, se os preços estiverem acima do máximo aceitável, haverá negociação com o licitante que ofertou a melhor proposta, obedecendo a ordem de classificação. Ah, que legal, então não é o que eu tinha falado, me perdoem, tá? Eu estava errado. Então é o seguinte, após a fase de lances, se os preços ainda estiverem acima do máximo aceitável, o máximo aceitável é o da administração, que é sigiloso, haverá negociação com o licitante que ofertou a melhor proposta, ok? Obedecendo a ordem de classificação. Então, o que ficou com a melhor proposta, né, ele vai ter essa oportunidade de negociação com esse licitante. Então, está aqui a resposta do responsável pela comissão de licitações, ok? Ficou bem claro? Foi? É outra pessoa digitando. Mesmo cara que fez a primeira pergunta. Quer falar no final? Esse aqui é o nosso diretor operacional aqui do Porto, e é interessante também que ele é um dos maiores usuários aqui do Caixa Flutuante. Ele gostaria de falar umas palavras também. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom, quem já ficou até esse momento, eu acredito que já apresentou aí interesse na proposta, né? E agradecer a participação de todos. E só para explanar rapidamente a importância desse projeto, né? Então, em 1873, o Dom Pedro autorizou a navegação aí pelos afluentes do Madeira, e daí somente em 1973 é que iniciou o porto aqui de Porto Velho pelo porto de Manaus. E daí assim, o projeto iniciou em 1986, o projeto do cais, e desde então o Porto vem acompanhando o crescimento econômico do que foi território, hoje Estado, né? Acompanhou o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, e hoje nós também estamos vivendo aí um crescimento do setor agropecuário de cerca de 20% ano, né? Então a logística ela precisa continuar acompanhando esse crescimento do Estado e continuar exercendo esse importante papel aí dentro do cenário estadual e nacional também, tendo em vista que temos exportação, temos material exportado que passa por esse porto, né? E o cais flutuante é um equipamento muito importante, e a nossa intenção é que essa licitação consiga alcançar o êxito aí com a melhor empresa. Eu acho que tecnicamente o Flávio já explanou muito bem, e no mais eu gostaria só de agradecer a participação e a paciência de todos, e qualquer esclarecimento o Flávio já passou aí os meios de contato que podem ser utilizados, né? Muito obrigado, bom dia. Flávio, pode enviar os formulários de forma digitável? Os formulários de forma digitável? Sim. Eu acho que
Eu acho que já tá até, não sei, mas se não tiver eu adiciono. No caso, as planilhas, né? Pergunta se é o modelo do listante, né? Deve ser. Publicar isso. Ok? O lance Tem que fazer um pessoal. Eu bloqueei aqui sem querer. Modelos. Josi, eu bloqueei sem querer aqui. Desculpa. Teve mais um questionamento aqui. Se a SOF não tiver todos os desenhos de projeto antigo, a listante terá de fazer um res-build inicial para fazer os projetos de recuperação e ampliação do porto? Sim, a resposta é sim. Então, assim, a etapa inicial, só deixando bem claro, tudo que nós temos de projeto do cais, referente ao cais flutuante, está anexo ao projeto básico, 100%. Tá? Então, tudo que nós temos está anexado aqui, ó. Certo? Então, aqui é um start. O que não tiver aqui, a empresa vai ter que elaborar, ok? Então, vai ter que fazer eu não sei se é retrofit que chama, mas é isso mesmo, tá? O que não tiver aqui, a empresa tem que elaborar para fazer o projeto de reforma e ampliação, ok? Então, a resposta. Teve mais um questionamento? Era só em relação aos modelos. Tá, com relação... Formulário de forma editar, já pediu o e-mail dele para enviar. De modelo profissional. Ok, não está publicado, não? Só para Sabe como completar. Tá, quem quiser, tem os modelos editáveis, né? Eu posso publicar no site. Mas Melhor. Eu posso mandar por e-mail também. É melhor publicar. Melhor publicar tem que estar disponível para todo mundo. Não pode estar só para um, né? Tem que estar para todos. Esses modelos, Vou falar junto com a licitação. a gente pode fazer um link, a gente dá um jeito, ou coloca quer concentrar no portal da SOF? Isso, vou colocar junto com a licitação. Tá, então é o seguinte, ó. Eu achei até que já estava lá, me perdoem, mas esses modelos aqui, ó, de relatório de composições, modelo da proposta, a gente vai disponibilizar eles editáveis no portal da SOF, ok? Vai estar disponível para todo mundo. Fizeram esse questionamento, então a gente vai, eu achei até que já estava, então a gente deixa disponível para todos, tá ok? Vou deixar aqui mais 3 minutos, se alguém tiver algum questionamento pode enviar, depois eu vou encerrar aqui. Fiquem à vontade. Mais uma coisa? Vou esperar uns 3 minutos, hein? Perguntou uma coisa se tem obrigatoriedade. Já assinou? Como é que é? Se tem obrigatoriedade. Obrigatoriedade? Obrigatoriedade do quê? Dos modelos? Será um cara que construiu os modelos de formulário. Se é obrigatório? De contratação de um percentual. Acho que está digitando aos poucos. Tá, ele tem. Para contratação, tem obrigatoriedade. Ah, tá. Contratação local, certo? De um só local. Então tá. Do local, na verdade. A pergunta é a seguinte. Se tem obrigatoriedade de contratação local. Eu acho que é essa o questionamento, tá? Não tem nada especificado, ok? Não tem nada especificado. Se não está especificado, então não tem essa obrigatoriedade. Podem contratar mão de obra local ou não, ok? Fica a critério. A única coisa que tem especificado é a possibilidade de terceirização. Isso está especificado lá, mas é uma possibilidade sendo discricionário a vocês, se vocês quiserem ou não
terceirizar alguns itens, certo? Só um detalhe que, para quem não estava desde o início, foi falado quais itens podem ser terceirizados e quais, enfim, foi falado só os que podem ser terceirizados, ok? O que não foi falado, o que não está especificado, não pode ser terceirizado e tem que ser executado pela empresa contratada. Tá? Mais um minuto, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai encerrar. Bom, senhores, acredito que foi isso. Eu agradeço muito a presença de todos, né? E Você respondeu a questão do projeto antigo, das build? respondi sim. Então, eu acredito que é isso, né? Se o Josi quiser dar mais uma olhada aí, se tem mais alguma pergunta. No mais, só agradecer, desejar uma boa sorte a todos, que possam apresentar suas propostas, né? E participar do nosso certame, para poder fazer um bom trabalho conosco aqui. Então, muito obrigado e aguardamos vocês na etapa de licitação.